você fica aí reclamando dos assassinos que estão à solta na sociedade, mas aí chega lá no seu quarto e fica matando formiguinhas que estão andando lá, né? Você é um mamífero. E um orangotango também é um mamífero. O fato de vocês dois serem mamíferos, ou seja, o fato de vocês dois estarem caracterizados sob o mesmo substantivo, te dá carta branca para você comparar esses dois seres sob qualquer aspecto? Eu disse sob qualquer aspecto. É claro que não, né? O fato de eles serem categorizados como mamíferos te dá uma carta para você comparar eles de alguma forma. Mesmo porque se os dois são mamíferos, é porque eles têm características em comum. Mas ele tem algumas características em comum. Eles não são exatamente iguais. Existem semelhanças, mas existem diferenças. Então você pode comparar sobre certos aspectos, mas sobre outros aspectos não. Por exemplo, um exemplo que você pode comparar é, ok, os dois mamíferos têm 2 pulmões cada, né? Isso é uma característica em comum. Tem várias características em comum. Mas todas são em comum? Não. Por exemplo, se um orangotango não consegue falar inglês e você consegue, você vai chamar o orangotango de burro idiota? Burro idiota, não sabe aprender? Não, né? Porque o orangotango, ele realmente não sabe falar línguas. Então, sob o aspecto falar línguas, não dá muito para você comparar, né? O único que dá para você dizer é um fala línguas, o outro não. Sob esse aspecto, não é isso que faz os dois serem mamíferos. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão com uma mania, eu não sei se elas sempre tiveram essa mania, ou se isso ficou mais evidente com memes do Facebook. Mas as pessoas estão com mania de pegar duas coisas, e só porque elas são categorizadas sob o mesmo substantivo, elas começam a fazer qualquer tipo de comparação e fica apontando incoerências ou hipocrisias. O que eu estou falando? Eu estou falando desse caso que aconteceu aí, de o WhatsApp foi bloqueado, aí algumas pessoas começaram a usar o VPN para burlar o bloqueio do WhatsApp, e as pessoas começaram a dizer que, porque aí você burla o WhatsApp, o bloqueio do WhatsApp, e depois fica reclamando dos políticos que roubam milhões. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que as pessoas fizeram? Na cabeça deles é o seguinte, burlar o WhatsApp usando VPN, ser corrupto também? Vamos assumir que é, porque eu não vou entrar nem nesse mérito. Vamos assumir que é, eu acho que nem é, mas vamos assumir que é, e vamos assumir que isso também pode ser categorizado como corrupção. Whatever, o nome que se dá para isso, foda-se, são só nomes. Mas vamos supor então que é um ato corrupto, pelo bem do debate. Ok, usar VPN para burlar o bloqueio do WhatsApp é um ato corrupto. E desviar milhões de reais dos cofres públicos também é um ato corrupto. Ok, você achou 2 exemplos de corrupção. Beleza, estão os dois categorizados sobre o mesmo nome. Isso quer dizer que você pode comparar os dois sobre qualquer aspecto? Não. Sobre algum aspecto eles são iguais? São. Os dois são ilegais. Agora, isso quer dizer que eles são comparáveis? Não. Aí tem gente que fala assim, não, mas começa assim, Diego. Isso é o cerne da corrupção. Começa desse jeito e depois vai virar um político, porque o político sai da sociedade. Gente, isso tem um nome e chama declive escorregadio. Eu vou dar um exemplo. Tem um crime que é pequeno, mas que me incomoda muito, a mim pessoalmente, que é pessoas jogarem papel no chão. Quando eu vejo alguém jogando um papel no chão, eu vou virar para a pessoa e falar assim, olha, não faz isso não, porque você vai virar um político corrupto, hein? Começa jogando papel no chão e depois vai roubar milhões de reais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá? O que elas têm em comum é, as duas são erradas. Os dois são crimes. Mas você não vai considerar o tamanho dos crimes, não? Não, mas os dois são corrupção, Diego. Beleza que os dois são corrupção. Uma coisa é dizer que os dois são corrupção. Outra coisa é ficar tentando comparar os dois. Sabe? É que nem você fica tentando comparar quanto que o orangotango fala inglês e quanto que o ser humano fala inglês. Esse aspecto não é comparável. Outro exemplo. Se você dá uma fumadinha no verdinho lá, você concorda com o argumento de que, não, porque quem começa com a maconha é a porta de entrada, né, para outras drogas mais pesadas. Começa com a maconha e depois vai para outras mais pesadas. Você concorda com esse argumento? Esse argumento se chama declive escorregadio. É a mesma coisa. Você pegar um negócio desse tamanho e falar que isso vai decorrer em fazer um negócio muito maior. E eu não queria falar também não, mas puxar um verdinho também é um ato ilegal, é crime. Você está sendo corrupto quando você dá uma fumadinha. Então me permita dizer uma coisa, seu drogado corrupto.